parece que prioridade para alguns jogadores não é a carreira, né, Mauro? Ah, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas isso cada vez mais é incompatível, né? A realidade não é essa. A realidade hoje em dia é outra. É necessário que o cara se dedique. O futebol tá. É muito físico, cara. Não dá para jogar futebol em alto nível sem uma dedicação intensa, né? E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo aí com alguns atletas. E E acho que o vale para os Flamengo. jovens isso, né, Mauro? Recado para os jovens, né? Para É até saberem meio, o que se esperar. é até meio óbvio, né? Né? Agora, o cara joga, o cara sente, cara. Se você não tá inteiro, você perde disputa, você perde na corrida, você perde disputa aérea, você perde no corpo a corpo. Você não tem força, você não está descansado. Não precisa ser atleta. Dorme mal uma noite. Você trabalha bem no dia seguinte? Você trabalha cansado, cara. Trabalha cansado. Você trabalha, mas trabalha cansado. Vira uma noite viajando no avião, no ônibus, o que for, dá uma cochilada no voo ou dentro do busão e vai trabalhar de manhã. Pô, já fiz esse negócio tantas vezes que você trabalha na raça ali o dia inteiro, mas tu não rende. Aí você aguenta aquele dia ali e tal. Vai. Imagina um atleta que tem que disputar na corrida com o cara, uma disputa de bola. Não dá, não tem como. É evidente que não tem. Não tem como. Mas, enfim. Assim, eu acho que o Flamengo escapou de uma boa, porque isso não teve, ficou só na base daquela oba-oba de rede social e caça-clique. Nunca houve nada concreto, é verdade. Né? Tinha gente na antiga gestão que alimentava esse fetiche. Eu chamo de isso é um fetiche. Mas nunca houve nada concreto. Ah, vamos lá buscar. Isso nunca aconteceu. Ficou só nos boatos, aquela coisa toda. E o Santos, bem, o Santos quis, né? O Santos quis. Agora você vê, o cara tem um contrato de 5 meses, ele deve ir embora, a não ser que prorrogue o contrato. Vai disputar o quê? Alguns jogos do Brasileiro. Agora são 3 semanas esperando o jogo contra o Vasco. Santos e Vasco, Vasco e Santos. Aí ele vai para a seleção. E, assim, eu imagino como se sente o torcedor do Santos que se iludiu. Porque, cara, outro jogo mais importante do Santos em muito tempo. Em um ano. Desde a final paulista contra o Palmeiras no ano passado, quando foi derrotado. O resto foi Série B. Série B era uma formalidade, o Santos tinha que subir. Né? Aí tem um jogo com o Corinthians, que é o time que o Santista mais odeia, na casa do Corinthians. A expectativa, pô, com o Neymar, vamos ganhar lá dentro. Dava para ganhar. Dava para ganhar. E se ele estivesse em campo e ele fizesse 2, 3 jogadas ali, talvez ganhasse o jogo. Como o Garro ganhou o jogo ontem no chutaço. O Neymar poderia ter feito em campo. Foi de uma jogada ali que resultasse de uma jogada de gol e o Santos vencer. Sem Até ele, porque, claro. às vezes, a técnica até acontece. O gol olímpico, a técnica acontece nem precisa do físico, né? Porque às vezes tem. Sim. Né? O que tem sido bola parada, né? Que ele tem ido bem. Isso. O Corinthians é fraco na jogada aérea, ele é bom na bola parada. O gol foi de cabeça, o gol do Santos numa bola cruzada. Então o torcedor alimentou a esperança de. E ontem, eu falei isso antes do jogo, eu comentei o jogo ontem no UOL, falei, cara, é a grande chance dele fazer uma diferença. Mostrar, eu tô aqui, eu voltei. Eu ainda dou um caldo, hein? Aí ele não entrou em campo. Então fica a dúvida, né? Do que ele é capaz. A gente não sabe. Porque não é só o tempo da lesão. Foram 5 anos no Paris Saint-Germain. Eu sempre falo isso. Ele nunca conseguiu, pelo PSG, fazer 30 jogos numa temporada. 30. O máximo foi 29. Gente, 5 temporadas num dos clubes mais ricos do mundo. O cara não consegue fazer 30 jogos. Porque sempre tem uma lesãozinha aqui, outra ali. Agora, se vão lembrar, há 6 anos, até ontem apareceu para mim um vídeo do meu canal gravado em 2019, falando do quê? Ele foi para o carnaval em Salvador, ele estava machucado. E o pessoal na França cuspindo uma abelha africana. Imagina, paciência. Ele foi e acabou. Lembra disso? Ele faz aquele vídeo ali indo até o chão e tal. E estava machucado. Aí teve a lesão do joelho, estava no Al-Hilal e de repente ele apareceu no Cruzeiro com os parças ali. Cara, o jogador está machucado. Aí o paralelo disso, até viralizou o vídeo, o Hulk fazendo lá um treinamento numa câmara lá, já fria, né? Um É. negócio meio doido lá. O Hulk com quase 40 anos, já dá 39 anos, treinando para poder jogar pelo Atlético. É prioridades, cara. Se o Hulk joga até hoje, certamente que ele se cuida, gente. Não é só porque ele é Hulk que ele é fortão. Não adianta você ser fortão se você não Exatamente. se cuidar. O cara tem que se alimentar bem, o cara tem que dormir bem. Até uma coisa que muita gente não entende, hoje não tem mais tempo em treino integral, coletivo. Ah, o jogador então trabalha uma horinha, duas. Não, ele vai para o clube, ele tem que fazer fisioterapia, tem que fazer tratamento, musculação. O treinamento é curto e intenso. Esse é o modelo hoje mais moderno. Mas o clube te oferece alimentação adequada, né? Você se prepara, vai ter a palestra do técnico, ele vai mostrar vídeo para você, vai explicar coisas sobre a passão aniversário. Isso tudo é um trabalho.
E o resto do tempo, se ele ficar a manhã inteira no clube, chegou às 8, treinou, então saiu lá meio-dia, 1 hora, almoçou e saiu, de 1 da tarde em diante, ele não vai para o clube, mas ele tem que dormir bem e se alimentar. Se ele não fizer isso, aí, dentro do campo vai aparecer, cara. Cedo ou tarde vai aparecer. Lembra aquelas histórias do Bejoca? Bejoca foram buscar o Bejoca da noite, antes do Bavi, aí dava uma ducha do Bejoca, botava ele em campo, ele fazia o gol, o Bavi, e ganhava, o Bahia ganhava o Bavi. Isso hoje é praticamente impossível, cara. O cara virado, não vai, cara, não vai conseguir. Imagina, não dá mais, porque, porra, o zagueiro do Vitória ia jantar ele, cara. Na corrida, na bola aérea, na porrada, do que for. Não, e esses caras, né, Mauro? Esses caras mais midiáticos, com maior visibilidade, eles ainda têm isso no campo contra eles. Porque o zagueiro vem voando, concentrado, se preparou a noite toda, pensou a noite toda em como marcar, pensando que vai enfrentar o melhor Neymar, o melhor Ronaldinho, o melhor Beijoca, né? Cada um na sua prateleira. E o cara, porra, o cara tá do jeito que tá e não dá, pô. Sim. Não dá. Não Antes da técnica prevalecer, o cara já ganhou no físico, já se antecipou, já tirou a bola, já fez a falta, e o cara não joga. O Renato Portaluppi tinha fama de que ia pra noite, aquela coisa toda, aparecia ali em fotos e tal, né? Eu cobri o Botafogo em 92 pelo Jornal do Brasil, e o Renato contava história para os repórteres, o Mauro Leão do Dia puxava assunto com ele, era aquela resenha, aquela coisa dele, jeito dele e tal. Em 92, as coisas acontecem aqui, eu fui fazer uma matéria uma vez sobre isso, porque o Renato é muito forte, né, cara? Fisicamente, era um cara privilegiado. Aí eu perguntei ao médico, preparador físico e tudo, fiz uma matéria. Eles falavam, o Renato dorme poucas horas, o organismo dele se recompõe em poucas horas, não precisa dormir 10, 12 horas, dorme 5, 6 horas, para ele estar tudo bem, acorda bem. E tinha lá uma compreensão física privilegiada, um cara muito forte. Então ele conseguia jogar futebol, sair na noite, tudo, ter a vida dele, jogar conseguia. Mas isso foi em 92, gente. Estou falando aí do período que ele jogou, anos 80, começo dos anos 90. Hoje seria muito mais difícil. Estou falando de uma coisa que aconteceu, o quê? Isso foi há 30 e tantos anos já, mais de 30 anos. 87, campeão brasileiro, vai fazer o quê? Vai fazer 38 anos. Ele rompia as defesas, botava na frente, ia embora, ninguém aguentava o Renato. O Renato era um tanque, ele passava por cima mesmo, não tinha conversa. Jogou muito, né? Ele foi muito. Em 87, então, que ele estava jogando era brincadeira. Aquele timaço do Flamengo, campeão brasileiro. Mas estamos falando de uma coisa que foi há 38 anos, gente. Olha quanto mudou o futebol em 38 anos. Então, assim, hoje, o Renato jogaria? Claro que jogaria, mas teria que mudar. Outro dia eu falei uma coisa sobre isso, outro dia não tem tempo. Foi 2022, num programa. Aí eu citei o Romário. Eu citei o Romário porque você tá o perna de pau. Eu queria dizer o seguinte, o Romário, naquela versão do Romário, teria dificuldades hoje. Mas o Romário, se fosse jogador hoje, também, ainda fiz a ressalva, teria a preparação física atual, a medicina esportiva atual, a alimentação, suplementos, tudo mais moderno. Então, evidentemente, né? Ele poderia ser um atleta melhor. Mas ele teria que ser mais participativo. Mas ele seria educado desde a base para ser um jogador dessa era, não daquela era. Aí tiraram do contexto, fizeram negócio. É sacanagem que sempre fazem, né? Porque viraliza, né, Mauro? Exato. Uma putaria isso aí, uma sacanagem. Porque o cara não pega toda a conversa, pega um pedaço. Enfim, mas é isso. Mas qualquer jogador, o Zico teria mais dificuldade hoje, claro. Os marcadores do Zico hoje eram jogadores. Outra coisa que é importante a gente entender, a transformação. Os zagueiros do Flamengo são o maior exemplo da mudança no futebol. Fato. Você tem zagueiros técnicos. E o Flamengo quer, e vários times do mundo querem, zagueiros que sabem jogar. Acabou a história de ter só zagueiro rebatedor. Por quê? Porque você começa o jogo lá por trás. Até goleiro está entrando nisso, né? O goleiro tem que jogar com o pé. O jogo mudou muito, gente. Então o atleta também tem que ser mais atleta do que nunca. Não tem jeito, sabe? É tão óbvio isso, né? É impressionante que às vezes tem que ser falado ainda, né? Mas foi bem frustrante ontem para todo mundo que acompanhou o jogo também, porque o cara não jogou, pô. Todo mundo queria ver o camarada em campo, para ver o que acontece, né? E quem resolve lá é o Roberto e o Garro, né? Os caras são muito bons. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.